E o mercado do esporte passou a ser marcado por esse símbolo, esse personagem que a gente traz aqui, que é um leão gastador, tá? Um leão que muda seu perfil, tá? A gente viu um pouco dessa mudança quando o esporte inicia a reformulação do elenco entre 2023 e 2024. Surpreende muito, né, as aquisições que o esporte fez para o início da Série B do ano passado, seguiu reforçando seu elenco, e agora ele entra num patamar que surpreende, assusta, e eu não sei o quanto a gente está sendo. A gente está certo em transformar tudo numa grande diversão, ou o quanto a gente está sendo ranzinza de muitas vezes ficar colocando, né, as vírgulas, os zeros e ponderando tudo o que está acontecendo. Cássio, é claro que essa quinta-feira foi marcada pela divulgação de uma possível negociação, tá? Confirmada pelo GE inicialmente, né, com Camila Souza. Depois outros veículos foram também confirmando, o próprio NE45, Pedro Maranhão trouxe que a negociação existe, que existem também algumas dificuldades, né? No caso da matéria do GE, em relação, obviamente eu estou falando, a possível contratação de Bakayoko pelo esporte, tá? Mas tivemos também, Cássio, a confirmação de Carlos Alberto, né? O homem de 15 milhões de reais. E assim como o esporte tem feito em 2025, tá na capa da revista, Carlos Alberto confirmado. Na live que a gente gravou ontem, após o Esporte Jaguar, Cauê Diniz, que faz vários programas aqui com a gente, falou que tinha uma última esperança de que algo pudesse dar para trás nessa negociação de Carlos Alberto, mas a esperança dele tá aí na capa da revista. Carlos Alberto confirmado, Cássio. Os números não estão confirmados, né, oficialmente pelo esporte, mas será, do que foi trazido, a maior compra da história do clube, né? Fred, a apuração dessa negociação do Carlos Alberto foi Vene Casagrande, né, lá, repórter lá do Rio de Janeiro, primeiro que trouxe essa informação. E ele sempre foi muito contundente nos dados que ele trouxe pelos números, pelo percentual, até pela forma de pagamento, já incluindo os juros dessa negociação. E do único número que o Sport divulgou, é o número que ele tinha dito, que seria a aquisição de 60% dos direitos econômicos. A única coisa que o Sport vem dizendo ultimamente é isso. Tinha sido assim com a Atêncio, embora tenha tido uma diferença, o Independente disse que vendeu os 80%, enquanto o Sport informa que comprou uma parte e que o resto paga depois pelos gatilhos. O Independente disse que vendeu tudo, mas enfim, mas também era o número que tinha saído na imprensa argentina, na de Rodrigo Atêncio, e agora foi a mesma coisa. E na de Atêncio seria 12 milhões de reais, a partir de 2 milhões de dólares, e essa agora 2 milhões e meio de dólares, o que daria, quando foi feita a negociação, 15 milhões de reais. Aí eu digo, por que até a parcela que os pode pagar de forma parcelada, que seria quase 1 milhão de reais em 16 parcelas entre 2015 e 2025 e 2026. E juntando todas essas parcelas, ficaria perto de 16 milhões. Mas isso é você pagando a prazo justamente pelos juros. Ou seja, até a apuração dele trouxe até já embutindo os juros. Enfim, mas querendo ou não, é um número extraoficial de um repórter. Nem o Botafogo confirmou a saída também, mas não deu os valores. Mas assim, mas acho muito válido porque o próprio GE manteve, assim como a gente também no NE45, manteve o valor, esse valor informado inicialmente, e isso faz, Fred, que seja
a maior compra da história do esporte, e é muito louco. Veja, mesmo que não tivesse tido essa bomba em relação a essa negociação avançada com o Bakayoko, e você, Bakayoko, eu tive o trabalho de aqui até abrir o YouTube para ver narrações estrangeiras, tá? Na ESPN Internacional e tal, mas Bakayoko, que os caras falam assim, cada um fala de um jeito, enfim. É bom que ele faça o vídeo, tipo aqueles vídeos legais que tem na Premier League, onde os jogadores falam o próprio nome, né? Em relação à pronúncia, e muitas vezes diferente da forma como são narrados. Mas, enfim, tendo uma notícia dessa que a gente fala daqui a pouco, mesmo que não tivesse tido, não é questão de ofuscar, não. O meu ponto é: o Sport está contratando um jogador por 15 milhões de reais sem que isso tenha brilhado o olho de algum do torcedor. Eu acho muito curioso isso, tá ligado, Fred? É assim, o Sport está fazendo a maior compra de sua história. Detalhe, foi o recorde de cima de. Assim, quebrou, tinha. Não, a de Matheus Alexandre quase foi o recorde ali de André, que era 10, aí veio a Têncio, quebrou, e agora quebrou. Das 4 maiores compras do esporte, 3 foram nos últimos 20 dias. Assim, e essa agora, sendo a maior de todas, ela era para ter, enfim, um grau de surpresa. Pô, trouxe o atacante e tal. E nesse momento isso não aconteceu. Eu achei muito curioso, assim, uma aposta muito grande do esporte. Como esse anúncio foi perto da Diatêncio, onde o esporte também comprou o jogador, aí eu trago todo lá os dados, eu até vou trazer alguns dados depois em relação ao ranking, mas assim, só para o que eu queria falar é o seguinte, que se a Têncio foi uma boa oportunidade de mercado, Carlos Alberto parece uma aposta muito mais arriscada. O outro é o seguinte, o esporte, quando o esporte pagou os 12 milhões de Têncio, falou, disse, aqui tá pagando direitinho, tá? Tá trazendo um jogador que acabou de ser campeão nacional, um dos títulos nacionais da Argentina, a Copa Argentina, sendo destaque, entrando para a seleção da competição, sendo uma das revelações da temporada de futebol argentino. Detalhe, tanto a Têncio quanto o Carlos Alberto, os dois têm 22 anos. Então, um jogador com esse perfil, 12 milhões é esse preço mesmo, e talvez seja até mais caro, sobretudo que a Argentina vende muito bem. E o cara não é do Central Córdoba, ele é do Independiente, que é um clube de marca, que tem mercado internacional para vender. Então, assim, você entende esses 12 milhões como até um negócio bom. Esses 15, não. E outra, eu vou dizer o contrário, até veja, se fosse o contrário, se fosse 15 em Atêncio e 12 em Carlos Alberto, a gente eu acho que ainda estaria dizendo o seguinte, esses 15 em Atêncio talvez consiga dobrar essa venda, enquanto a de 12 em Carlos Alberto estaria passando. Será que valia 12? Mesmo se você invertesse os valores. Porque nesse caso, o jogador vai ter que mostrar muito, assim, assim, mesmo que seja 2 anos pagando parcelado, mas querendo ou não, o clube se comprometeu a pagar em tese 15 milhões de reais. E é só isso, é o meu ponto sobre essa contratação. É mais um jogador para um setor que o Sport está se reforçando bem para ter peças ofensivas, porque está muito claro que o Sport vai rodar esse elenco, né, Fred, ao longo da temporada no Campeonato Brasileiro. Não vai ter o ataque, como já jogou N vezes o Campeonato Brasileiro, o ataque era Diego Souza, André e, sei lá, Rogério, e mais um, e ficava aquilo. E se um se machucava, dava um trabalho para arrumar, sei lá, vai quem? Elber, aí caía muito em produção. Não vai ser dessa forma, vai ser uma rodada, vai 2 rodadas, joga um trio, aí sai 2 peças, joga outras, dependendo do desgaste, e sem que isso faça um grande problema, porque realmente está sendo um setor homogêneo. O Fortaleza, acho que está funcionando muito bem, 4 anos seguidos no G10, está assim, dá para fazer dessa forma. Acho que tem que copiar o que funciona bem. E eu acho que o Sport está montando um ataque para isso. Mas eu acho curioso que o maior investimento seja só para ser, né, no primeiro momento, pelo menos, Fred, uma peça para isso. E não dizer, esse cara chegou para roubar, porque o outro que a gente está vendo, se for anunciado, ele vai ser o titular. A gente não vai discutir se o cara vai ser Bakayoko ou Zé Lucas. Assim, eu acho, tá ligado? Essa discussão não haveria. Mas a gente dá para discutir se vai ser Carlos Alberto ou Gustavo Maia, se vai ser Carlos Alberto ou Barletas, se vai ser Carlos Alberto ou Romarinho, se vai ser Carlos Alberto ou qualquer ponta, qualquer lugar que o cara for jogar no esporte. Eu acho que o jogador vai ter que lutar pelo espaço dele. Apesar do investimento altíssimo que o esporte fez, mas isso não está sendo, como também não é para ser de toda forma, mas o cara poderia chegar e dizer, chegou um cara. Não está sendo dessa forma. Não sei se é assim que você vê, mas eu não fiquei tão empolgado com a contratação. Espero que dê. Vou torcer para que dê certo,
Acho que naturalmente tem potencial, porque se tem todo um departamento de futebol investindo 15 milhões de reais, acredito que tenha umas 10 cabeças olhando e falando que ó, isso aqui dá para dar certo, mas eu acho que tem um risco, existe um risco ali talvez de não dar esse resultado que se espera para tanto investimento. Cássio, não é nem que eu diria que não fiquei empolgado com a chegada de Carlos Alberto. É que, na verdade, assustou. Tá? Os valores envolvidos nessa negociação me assustaram desde que o Vene Casagrande trouxe a público. E eu até já escrevi isso no Twitter, já falei aqui. É uma negociação que eu travei, tá? Eu particularmente travei nessa negociação. Eu procuro entender e não consigo chegar em algo que me pareça plausível, tá? Porque o investimento deste porte num jogador que, pelo menos na minha visão, analisando o desenvolvimento dele desde a saída do América Mineiro para o Botafogo, 5 milhões de reais, esse jogador não se valorizou. O Botafogo se valorizou. O Botafogo foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, fez um excelente campeonato brasileiro no ano anterior, quando o Carlos Alberto foi mais útil e mais acionado do que esse ano. Esse ano ele foi para a Bélgica, voltou. Eu não consigo realmente ver nenhuma justificativa para o valor investido em Carlos Alberto. Nenhuma justificativa. Zero. E agora só nos resta fazer um esforço para tentar separar, Cássio. E a gente já falou isso outras vezes. É muito, muito, muito difícil fazer essa separação, mas eu não consigo enxergar de outra forma. Às vezes a gente brinca, né? Pô, deixa pra lá, vamos se divertir, vamos curtir o The Last Dance do CNPJ, toda essa brincadeira que a gente vem fazendo. Mas falando sério, é um pouco disso também, sabe? É deixar pra lá um pouco a questão financeira para analisar o jogador em outra perspectiva. É, eu não sei, sabe, Cássio, se às vezes a gente fica parecendo dois caras brincando com coisa séria, ou às vezes a Eu gente. prefiro ser visto, como você falou no começo, como ranzinza. Ou Porque se às vezes a gente parece dois já tios de barba branca aqui, ranzinzas, eu prefiro ser contando ranzinza do que centavos ou simplesmente milhões, achar né? tudo isso normal e carta branca. Não existe carta branca, não, pô. E, Cássio, eu não sei, sabe, o quanto é chato ficar o tempo todo calculando valores, vírgulas, zeros, mas eu não consigo ser diferente, você não consegue ser diferente. Agora, Carlos Alberto, por si só, é uma contratação ruim? Não, é uma contratação interessante. Agora, ele é tão interessante quanto foi Gustavo Maia. Que eu até vi um print hoje de um torcedor do esporte tirando onda, provocando. Quanto custou Gustavo Maia? Ele fez uma simulação do Uber dos aflitos para Ilha do Retiro. R$ 14, né? Custou o Uber de Gustavo Maia. Oportunidade. Obviamente é uma Né? brincadeira, porque certamente pagou uma Lógico, luva. obviamente, obviamente. Mas assim, Não, mas só para quem não sabe, que geralmente quando acontece isso, nunca existe. Todo clube adora dizer que é de graça. Nunca é de graça. Significa que o cara pagou uma luva considerável para amarrar o contrato. Né? então assim, ele chega para somar como o Barleta chegou, o investimento de 5 milhões nele, dentro desse mercado, estaria aceito. Ok. 5 milhões é um cara que explodiu, poderia ser um jogador maior do que foi no Botafogo. A idade é boa, o perfil de velocidade, de definição. Quando joga aberto na esquerda, bate com a direita, pode jogar de centroavante, pode jogar do outro lado. É um cara novo, 22 anos, pô. E aí, se a gente deixar de lado os 15 milhões que estão pesando ali nas costas dele, se a gente deixar de lado, a gente vai e começar a focar só no campo, só no futebol, a gente vai vendo o esporte fazendo apostas em um elenco jovem, em um elenco de muita força física e em um perfil de jogadores que querem
uma nova curva positiva na carreira e uma valorização. Tá? Claro que por trás dessa matemática do esporte, essa matemática de milhões e milhões que o esporte está fazendo, existe alguma conta de risco que o esporte pensa em ser uma ponte de valorização desses jogadores para uma futura negociação para o mercado exterior, ainda mais inflacionado que o nosso, que está numa temporada inflacionadíssimo. Tá? Inflacionadíssimo. Não conseguirei, assim como a gente estava analisando ontem, né? A torcida do esporte, que ainda tem uma paciência com o Gustavo Coutinho, né, que grita o nome do jogador, Cássio ponderou, veja, parte dessa paciência, dessas chances, é porque a torcida tem consciência que ele custou 7 milhões. Tá? Se fosse só pelo salário, como foi Vini Faria, ia ser execrado. Talvez Cássio esteja certo. Talvez a torcida tenha frieza em algum momento, pelo menos para entender a situação, o que é um ativo do clube e quem não é um ativo do clube. Tá? A gente vai torcer muito para que Carlos Alberto valorize. Muito, muito, muito. Desesperadamente para que ele valorize. Mas eu confesso, Cássio, que eu travei nessa negociação e acho que essa negociação, seja quais forem as camadas, ela tem camadas que a gente não está conseguindo Não identificar, tá, e porque na aí cabe ao verdade clube explicar. porque na E verdade não tem como. tantas negociações de empréstimo com obrigação de compra dessa forma, aí na largada o esporte se compromete a 15 milhões para um jogador que não está assim. Realmente assim, não sei, tem É hora que isso. você fala assim, tem hora que você trava e fala, simplesmente fala, não Eu sei, travei. Nessa negociação eu travei e acho que tem camadas que o esporte pode explicar e que o esporte não vai que deveria, explicar. na verdade é que pode, eu É. acho que deveria Eu explicar acho que melhor. deveria, mas não sei se vai e não sei se a gente vai saber outras camadas dessa negociação. Para mim, essa negociação não é uma negociação preto no branco, diretíssima assim. Eu acho que tem algumas outras camadas, algumas outras composições de números, tá? Mas não cabe também a mim ficar fazendo aqui né, qualquer tipo de chutômetro. Ah, será que pagamento, valorização, empresário? Eu não tenho a menor ideia, tá? E E agora é lembrando deixar o cara que é jogar em 15 paz. milhões por 60%. Assim, 15 por 60% do jogador, pô. Perceba que se Impressionante. que para o esporte tirar o dinheiro, o cara tem que ser vendido por uma fortuna, meu irmão. Assim, é, ele vale 25 milhões, Fred, certo? Sim. Tipo, tem que se vender por 30 milhões, certo? Vender por 30, aí o esporte tirou 3 milhões da venda. Mas se vender, porque o Botafogo, mas se vender por 30, para ele, para um jogador ser vendido por 30, embora seja novo ainda, vai ter que fazer um estragozinho na temporada. Só 2 gols em 9 jogos, como foi o ano dele em 2024 pelo Botafogo, é impossível. Impossível. Aconteceu, em tese aconteceu. Triplicou o valor dele do mercado com esse desempenho Mas aí. nesse caso aí já é outro patamar de venda. Mas enfim. Enfim, não temos mais o que avançar nesse caso de Carlos Alberto. E agora, Cássio, a gente chega no personagem Só que. faltou mudar de Carlos Alberto. Tá? Com esses 15 milhões, como o Fabrício Domingues, a compra dele tá nessa janela, foi no fim do ano, mas tá nessa janela. Aí teve a de Matheus Alexandre e a de Atencio e essa agora. O esporte passou de 40 milhões de investimentos em direitos econômicos. Assim, fora jogador de luva, caso de Gustavo Maia, outros jogadores contratados, enfim, gatilhos que foram pagos, enfim. E aí, o que impressiona é o seguinte: não é suficiente ainda para jogar o Campeonato Brasileiro. Realmente, a revista The Economist, acho que até vale depois a gente fazer um vídeo sobre isso. Ela fez uma reportagem de que do Campeonato Brasileiro, ela colocando como a Premier League, claro, com certo exagero, mas como a Premier League do futuro, no seguinte, ou pelo menos das Américas, assim, pelo potencial
dos estádios, dos jogadores que estão vindo jogar, do valor econômico que vem de direito de transmissão. E eu acho que é por aí, tá? Assim, a gente tá falando que o Sport tá gastando 40 milhões e não tem um volante no time. Assim, e a gente que acha que o Sport tá brigando por uma parte intermediária da classificação, talvez, assim, se surpreender, surpreendeu. O resto gastando muito mais. É um novo momento do futebol brasileiro que até para isso, até para o entendimento de como está sendo a janela do esporte, você precisa ter um entendimento macro também, porque sem dúvida alguma é o esporte gastando muito mais, mas todo mundo gastando muito mais também. Realmente um valor comum. O Bahia, em 3 semanas, claro que tem a SAF do Grupo City, mas em 3 semanas o Bahia já tinha colocado 100 milhões pô, em contratação. 100. Não, o Vitória já fez outra contratação de 5 milhões, né? 5 milhões é o novo 500 mil. Outro do Vitória? Vitória fez uma nova contratação hoje. Ah, De ok. 5 Depois eu milhões. digo isso para atualizar no. Passou batido Isso, para isso, isso. atualizar lá no blog.